Sem a gratidão, nós perdemos as bênçãos. Você se considera uma pessoa grata? Você é grato? Você se considera uma pessoa grata? Né? Quem é que vai dizer que não é, né? Mas gratidão é uma característica muito importante, principalmente para o homem, para a mulher de Deus. Mas nem todo mundo que é grato é porque é cristão. Não. A gratidão é ensinada, a gratidão faz parte do caráter de uma pessoa. Mas essa atitude precisa fazer parte do nosso caráter. Você se considera uma pessoa agradecida a Deus? Você é grato a Deus? Você já agradeceu Deus nessa manhã? Você já louvou Deus nessa manhã por ter te dado mais um dia de vida, por você ter o privilégio de vir para a casa de Deus? Porque tem gente que amanhece o dia reclamando porque tem que ir para a casa de Deus. Gente que reclama porque acordou. Falei, meu Deus, nós temos que louvar a Deus, ser grato. Você consegue ser grato com alguém que faz algo por você? Ou você é aquela pessoa que nem agradece? Aquela pessoa que não reconhece a bênção, o benefício que alguém traz para você? Para sermos gratos, nós precisamos de pelo menos 3 coisas. Primeira delas, reconhecer que você existe, que você é uma pessoa. Nessa primeira parte, a maioria de nós não temos muita dificuldade de reconhecer que nós existimos. Pelo contrário, muitos têm dificuldade de considerar só que a própria pessoa existe, ninguém mais no mundo existe, ou ninguém mais faz alguma outra coisa. A pessoa que reconhece que só ela existe é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa que honra a si mesmo. E a Bíblia diz que não convém honrar e elogiar a si mesmo. Quando a pessoa diz, porque eu sou isso, eu sou aquilo, isso é feio. Ninguém gosta de gente assim, que se elogia, que se vangloria. A Bíblia diz que não é bom para o justo honrar a si mesmo. Mas a primeira parte de ser grato é reconhecer que você existe. Mas a segunda parte é reconhecer que existem outras pessoas além de você no mundo. E a terceira parte é reconhecer que outras pessoas fazem algo por você também. Não é só você que faz pelos outros. Você precisa reconhecer. Isso é gratidão. Eu sei que eu existo, outra pessoa existe, e eu sei que tem uma interação aqui entre nós, uma troca de benefícios, de favores, de atitudes, e nós devemos reconhecer o que o outro faz por nós. Gratidão é reconhecer o que o outro faz por nós. Gratidão é reconhecer o benefício recebido. Eu não sei você, mas eu tenho recebido muitos benefícios do Senhor. Eu preciso reconhecer esses benefícios. Pastor, mas Deus nem liga para isso. Porque muitas vezes a gente confunde, né? Não, filho, mas não precisa não, tá bom, deixa, fez por fazer mesmo e tudo. Às vezes a gente quer confundir Deus conosco, como se Deus não quisesse ser reconhecido, mas o querer dele ser reconhecido não é para ele se sentir mais confiante. É porque isso faz parte da bênção que fica sólida nas suas mãos quando você volta para agradecer. O Senhor, ele libertou Israel da escravidão. Você sabe dessa história. Esse mês eu separei o mês inteiro para ler boa parte da Bíblia, quase a metade da Bíblia em um mês. Mas foi muita dedicação e eu li o Pentateuco inteiro e vendo a ingratidão de Israel com Deus. Deus liberta Israel, Deus tira Israel da escravidão, opera milagres, opera maravilhas, sustenta Israel. E no livro de Deuteronômio é uma repetição da lei, é uma repetição da aliança. É Moisés, perto da morte, dizendo para Israel, vocês não vão esquecer o que Deus fez. E olha que interessante, abra comigo em Deuteronômio 8, versículo 12. Deuteronômio 8, 12 vai dizer, não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, o seu coração fique orgulhoso e vocês esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Tão atual esse versículo, né? Não esqueçamos do nosso Deus, porque quando nós estávamos, no deserto, na dificuldade, nos problemas, sufocados de tristeza, de angústia, de amargura,
Nós buscamos o Senhor, oramos, Deus nos livra. Mas quando Deus nos coloca numa terra espaçosa, quando nós conseguimos construir a nossa vida, boas casas, morando nela, quando nós estamos com a barriga cheia, a despensa abastecida, quando nós estamos com a colheita em dias, nós muitas vezes nos orgulhamos. E nós caímos no erro de pensar que nós temos o que temos e conquistamos o que conquistamos, porque nós somos muito bons. Muito bons. Nós somos realmente pessoas extraordinárias, inteligentes, fortes, capazes, que nós construímos tudo sozinho, não precisamos de pai nem de mãe, não precisamos de professores na nossa vida, nós não precisamos de pessoas e amigos que nos ajudam, não. Eu conquistei porque eu sou bom. Eu conquistei porque eu sou forte. Eu conquistei, pastor, porque eu sou uma pessoa esforçada, acordo cedo todo dia. Conhece gente que fala mais ou menos assim? Pessoas que conseguem qualquer coisinha e já se acham hipersuficientes, né? Pessoas que não reconhecem, a maioria, se não todas as pessoas, não se consideram orgulhosas. Elas nem sabem o que isso significa. Elas não conseguem enxergar isso. Sabe o que é ser orgulhoso? Ser ingrato. O orgulhoso é uma pessoa ingrata, é uma pessoa que não reconhece os benefícios. Mas Salmo 106, versículo 13 declara: mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Isso fala de Israel. Nós temos memória curta. O ingrato tem memória curta. Quando nós esquecemos dos benefícios é porque nós somos ingratos. A pessoa nos ajuda a vida inteira. Basta um dia que disse não para aquele favor que a outra pessoa pediu, aí já zanga, já é o pior inimigo do mundo. Eu já vi essa história muitas vezes. Alguém chega e pede uma ajuda, pede uma coisa, a pessoa faz. Aí pede duas, a pessoa faz. Na terceira, quem está pedindo já acha que a outra tem a obrigação de fazer. Nem reconhece que é um benefício, que é porque a pessoa quer ajudar, é bondosa. E quando na quarta vez ela pede ajuda e a pessoa diz, está ocupado, não pode. Ah, meu amigo. Aí aquela pessoa não presta, não vale nada. Essa história se repete muitas vezes. Agora, por que nós devemos ser gratos? Fala bem forte, porque Deus espera isso de mim. Deus espera isso de nós. Deus espera que nós sejamos gratos. Jesus um dia, lá em Lucas 17, versículo 11, aqui diz, e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Quantos homens leprosos? 10. Era uma cidade só de leprosos, uma comunidade, uma aldeia de leprosos. Então, 10 saíram ao encontro, procurando o quê, pastor? Os quais pararam de longe. Você sabe que o leproso não pode se aproximar. Naquela época, eles tinham que usar uma capa, eles tinham que gritar leproso, leproso, imundo, imundo, para que ninguém fosse contaminado, porque é uma doença contagiosa. E a pessoa que era leprosa, ela não podia ficar com seus pais, não podia ficar com seus irmãos, ela tinha que armar uma barraca fora da cidade. Ela tinha que ficar em quarentena. E se ela dissesse que estava curado, ela tinha que primeiro mostrar para um sacerdote que tinha um conhecimento de medicina, que Deus ensinou lá na lei. E o sacerdote tinha que analisar e verificar e saber. Aí depois mandava ele se lavar e passar mais 7 dias de quarentena. Aí quando voltava para fazer a consulta novamente, aí avaliava de novo. E só então, confirmando que não tinha mais vestígio, né, da lepra, é que a pessoa tinha que se lavar, fazer uma oferta ao Senhor no templo e então poderia voltar para sua casa. Aqueles leprosos, eles saíram ao encontro de Jesus e eles ficaram de longe e levantaram uma voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Olha como são numa situação tão terrível. Olha a voz dos 10, mestre. Nesse momento aqui é mestre, tem misericórdia de nós, estamos precisando de ajuda. Essa é a atitude quando nós estamos precisando. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ele fala, vocês já estão curados. Pode ir lá agora apresentar a oferta para eles aceitarem vocês dentro da cidade.
Aconteceu que indo eles, ficaram limpos, na obediência, no primeiro passo em direção ao sacerdote, a obediência fez eles ficarem purificados, curados da lepra. A Bíblia diz no versículo 15, e um deles, eram quantos? 10, mas apenas um deles. O que esse cara fez? Vendo que estava são, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em voz alta. Olha a atitude de uma pessoa agradecida, olha a atitude de uma pessoa grata, que reconhece o benefício recebido por Deus, que reconhece o benefício que Deus opera na sua vida. O que tem na vida de alguém grato, a vida de alguém grato, ele sempre volta para a casa de Deus. Ele sempre glorifica a Deus, ele sempre volta para os pés daquele que o curou, que é Jesus. Essa é a atitude de alguém grato. Alguém grato recebe o milagre e vai embora e nunca mais volta. Já recebi o milagre, já paguei essa conta, já fui curado. Beijo nas crianças, tchau igreja, na próxima eu volto. É assim, e a Bíblia está dizendo que esse aqui voltou glorificando a Deus. Mas não foi só assim, ele caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Isso nos mostra que os samaritanos, você sabe que eram inimigos de Israel, Israel considerava como um povo imundo, mestiço. Então eles eram os mais indignos ou improváveis de receber algum benefício de Deus. Só que esse samaritano que cresceu ouvindo dizer que ele não prestava, que ele não merecia, que Deus não gostava dele, de repente ele encontra Deus e Deus opera um milagre e aquele homem indigno reconhece, eu não merecia, mas ele se prostra em terra num sinal de adoração a Deus. E ele adora Jesus e ele volta e ele reconhece, eu não merecia, mas o Senhor me abençoou, e ele voltou dando-lhe graça. E Jesus respondendo disse, não foram os 10 limpos? Eu não curei 10. Isso é Jesus dizendo. Será que Jesus está querendo fama? Quer pagamento pelo que ele fez? Será que Jesus quer ser exaltado por aqueles 10? Não. O que Jesus está perguntando é, eu não curei 10? Não foram os 10? Será que eu não completei a obra? Será que só foi esse aqui que foi curar? Eu mandei 10. Ele está questionando, meu Deus, será que eu não completei? Será que eu não fiz direito o milagre dessa vez? Só fiz nesse aqui? Não, os 10 foram limpos. Onde estão os 10? E respondeu Jesus, não foram todos limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhes, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os ingratos não voltaram por quê? Talvez eles foram curados e falaram, mas também eu tentei ser bom a vida inteira, eu merecia isso aqui. E foi. Olha como eu sou bom, eu fiz, me esforcei, não curei, mas agora eu estou bom. E foram. Eles não reconheceram a situação deles. Veja, onde estão os 9? Quem são esses 9, pastor? Somos todos nós na ingratidão. Os 9 somos todos nós, no dia que nós reclamamos de servir a Deus, reclamamos pelo que Deus nos dá, reclamamos da comida, reclamamos da roupa, reclamamos da casa. Onde estão os 9? Estou aqui, pastor, sou eu primeiro, eu, pastor Raniel. Quantas vezes eu não tenho sido igual a um desses 9, não reconhecendo o que Deus faz? Toda vez que nós reclamamos, nós estamos sendo como um desses 9, ingratos. E como é que eu sou um desse fiel, desse grato? É quando eu volto para a casa de Deus, é quando eu venho glorificar a Deus. Sabe por quê, queridos? Vocês que estão aqui hoje, vocês estão fazendo o quê? Vocês estão reconhecendo que precisam de Deus no mês de setembro. É isso que vocês estão fazendo, é ou não é? Vocês estão aqui para quê? Para agradar o pastor Raniel? Eu sei que eu sou gente boa, tranquilo, né? A pastora Vanessa, é mais pela pastora Vanessa, por mim eu acho que ninguém viria não. Mas vocês vieram aqui por quê?
Vocês vieram para cá reconhecendo que vocês precisam de Deus, da bênção de Deus no mês de setembro. Vocês vieram falando: Senhor, eu sou grato pelo mês de agosto que se encerrou, mas eu quero a sua bênção no mês de setembro que vai começar agora. Eu quero consagrar esse primeiro domingo. Eu creio nos princípios espirituais. Eu reconheço que eu preciso da igreja. Eu reconheço que eu preciso dos meus irmãos. Eu reconheço que eu preciso da igreja, do Senhor na minha vida. É isso que nós viemos fazer aqui hoje, é agradecer o Senhor. Agora, pastor, nós temos motivo para agradecer? Você tem motivo para agradecer? Quem tem algum motivo para agradecer? Tem? Motivo você tem que falar toda hora. Toda hora você tem que falar o motivo pelo qual você agradece. E eu vou te dizer por que nós temos que agradecer. 1 Crônicas 16:34 diz: rendam graças porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Esse é o primeiro motivo que nós devemos agradecer. Agradecer porque Deus é bom, porque o amor dele dura para sempre. Não acabou por causa do meu pecado de ontem nem de antes de ontem. O amor dele dura para sempre. Já é um motivo de gratidão. Segundo motivo, Salmo 75, versículo 1. Deem graças porque perto está o teu nome. Deus é um Deus que fica perto de nós, não de longe. Ele é um Deus de perto. É outro motivo que eu agradeço. Eu agradeço, como diz em 1 Timóteo 1, versículo 12. Dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, dignando-me para o ministério. Sabe por que nós devemos ser gratos? Por causa do chamado de Deus na nossa vida. E quem tem chamado não é o pastor da igreja. Quem tem chamado é todo crente fiel. Todo crente fiel tem um chamado. Você tem um chamado de Deus na sua vida. Essa semana, uma discípula daqui da igreja, ela falou assim: meu pastor, aqui na empresa, os patrões estão mandando eu pregar, me deram a oportunidade. Nunca deixaram. Sempre botaram foi outras coisas, música, não sei das quantas, outras religiões. E aí eu sempre tentava, não deixava. E quando foi agora, as pessoas me chamaram aqui e disseram: olha, eu queria que você trouxesse uma palavra. Todo dia, não é só um dia não, agora é todo dia na empresa. Uma palavra de 5 minutos, orasse, louvasse. E aí essa pessoa me ligou e disse: meu pastor, e agora? Eu falei: agora Deus te usa, meu irmão. Você orou por isso e está certo, e você é capaz, e ela é muito capaz mesmo. E eu falei para ela: você é muito capacitado, Deus está abrindo uma porta para o evangelho aí nesse lugar que está precisando, e você vai pregar. Então tem sua bênção, meu pai, porque ela tinha falado lá para os patrões: só posso pregar se eu falar primeiro com o meu pastor, avisar para ele, me cobrir, me orientar. E aí a patroa lá dela falou: pô, vai lá, liga para ele aí, para esse teu pastor. E aí ela me ligou, estava aqui no gabinete, e eu falei: minha filha, você não tem nem que me perguntar se eu estou abençoando para você pregar. O meu sonho era que todo mundo saísse pregando nessa cidade, nas suas empresas, em todo lugar. Por quê? Porque eu sei que essa igreja tem sido capacitada pelo Espírito Santo. Eu sei que tem gente aqui que, se abrir a boca, o milagre vai acontecer onde ela estiver, onde essa pessoa estiver. E aí ela, toda feliz, né, me encontrou aqui na porta da igreja um dia desse, falou: meu pastor, foi bênção demais, bênção demais. Como é bom ser usado por Deus. Isso é motivo de ser grato, por ter um chamado. Outro motivo, a Bíblia diz no Salmo 30, versículo 11 ao 12: mudaste meu pranto em dança, veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, te darei graças para sempre. Por que eu tenho que ser grato? Pastor, mas eu estou triste. Pois começa já a agradecer. O crente é assim. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Como é que o crente faz? Na hora que ele está triste, só que ele tem um salmo desse que é promessa para ele: mudaste meu pranto em dança. Quem é que está dançando? Primeiro, quem sabe, né, pastor? O senhor não pode. Não, a gente dança, mesmo feio, porque a gente dança para Deus, né? Lá em casa, quando eu danço, meu Deus do céu, pastora sai correndo, Sara sai correndo. Pastor, o senhor dança, tem que confiscar todos os celulares primeiro na casa, para não ter filmagem, para não ter cortes, porque senão acabou tudo, não dá. Mas eu tenho momentos com Deus no meu quarto, eu tenho momentos quando eu estou na adoração, sabe, a alegria é tão grande, sabe o que eu começo a fazer? Dançar na presença de Deus.
Não vou entrar no ministério de dança, né, Evelyn? Mas lá no meu quarto, quando eu estou aqui nesse gabinete, aqui eu pulo, aqui eu grito, aqui eu danço, eu boto música alta, para ninguém que estiver de fora bisbilhotando me ouvir, falando em línguas, pulando, dançando, porque chega um momento de uma alegria tão grande, mas tão grande, que você tem que se expressar até com o seu corpo. Mas nem sempre nós estamos com alegria desse nível. E muitas vezes na vida nós passamos por tristeza. E como é que eu faço, pastor? Pois é, eu começo a profetizar, eu já começo a agradecer. Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor vai trocar a minha veste de choro, de tristeza, de pranto, para uma veste de alegria. O Senhor vai fazer isso na minha vida, minhas vestes de lamento, minha postura, meu rosto de lamento, o Senhor vai me dar um rosto de alegria, de formosura. Nós já começamos a profetizar. O crente não vive pelo que ele está vendo, ele vive pelo que vai acontecer, pela promessa da palavra. E aí nós já agradecemos. São muitos motivos, querido. A gratidão, ela tem poder para guardar o acesso do abençoado ao abençoador. Eu vou repetir. A gratidão, ela mantém um acesso à porta aberta. A porta aberta. Imagina aqueles 9 que foram embora sem agradecer. Imagina amanhã eles precisando de um milagre financeiro. E Jesus está passando. Eles, olha Jesus, a primeira vez deu certo, fui curado. Aí um daqueles 9 chega lá para Jesus e vai e pede, Jesus, estou precisando de outro favor seu aí. O senhor já me curou da lepra, agora não é nem tão grave, me ajuda bem aqui, faz o seguinte, eu soube que o senhor mandou o seu discípulo ir pescar um peixe, que tinha até uma moeda na boca, eu estou precisando de uns 15 peixes desses, pastor, Jesus, preciso de uns 15 peixes para resolver meu problema. Jesus diz, meu filho, eu te vi no dia daquele primeiro milagre, e nunca mais eu te vi, você anda por onde? Por que você entrou em dívida? Que caminho você seguiu na sua vida? Porque o ingrato, ele vive por cabeça própria, ele não respeita o princípio, ele não respeita a autoridade, ele não respeita pai e mãe, ele vai andando e vai arrebentando a cara, vai quebrando a cara em vários caminhos. É normal precisar de mais milagres. O ingrato geralmente precisa de muitos milagres, muitos. Mas se fosse eu no lugar de Jesus, não, talvez ela até operaria um milagre, mesmo naquela cara lavada daquele leproso ingrato. Mas se fosse eu, pastor, ainda bem que o senhor não é Deus, ainda bem, porque meu irmão, tinha gente que estaria em maus lençóis. E aí eu fico imaginando aquele leproso chegando, eu falei, ô moço, você não agradeceu nem o primeiro milagre, resolve então o seu problema, você sozinho. Pastor, o senhor fazer, não, estou brincando, viu gente? Você que está ouvindo essa palavra aí na internet, é brincadeira, eu jamais faria isso. Tá? Mas quando nós somos gratos, quando um rei operava, sabe, um julgamento em favor de alguém, quando nós somos agradecidos, a gente vem a primeira vez, a porta se abriu para nós, nós recebemos algo e fomos para o nosso caminho. Mas quando nós somos gratos, a porta que foi aberta fica aberta. A porta que foi aberta não fecha, mas o ingrato, com a sua ingratidão, fecha as portas da bênção. Vocês estão entendendo? Porque o ingrato, ele pode até receber a primeira vez, mas pense bem, vocês aqui, você gostaria de fazer várias vezes o mesmo favor para a mesma pessoa que nunca te agradeceu, que nunca reconheceu o benefício? Você gostaria de fazer isso várias vezes? Não estou falando do perdão, eu estou falando de uma atitude, de um favor. Eu fico imaginando, porque a desonra fecha portas. Quantas vezes nós não vemos isso na Bíblia? A desonra fechando portas. Mas a honra abrindo portas. Eu lembro de Jacó, quando ele volta para a terra e vai encontrar Esaú, ele começa a fazer o quê? Ele começa a enviar presentes. Ele começa a enviar presentes, donativos para o seu irmão Esaú. Por quê? Porque para aplacar a ira, para abrir uma porta de reconciliação. Foi a estratégia que ele deu. Olha, quando Jacó estava lá, lá na terra de Canaã e José estava no Egito, sem saber que José estava vivo, pensando que só eram os egípcios lá no Egito, e eles precisavam comprar trigo. No tempo das vacas magras,
que Jacó faz? Pega seus 10 filhos, que estavam ali com ele, não leva Benjamim, e manda cada um levar uma comitiva, e ele diz assim, ó, carrega do melhor da nossa terra, pega o azeite, pega o mel, pega o que tem aqui, e leva uma oferta, pega o ouro, pega as moedas, pega tudo que nós temos aqui, e vai todos vocês comprar trigo lá no Egito. Ele leva uma chave para abrir a porta. Isso não é suborno, isso é honra, porque eles já estavam levando o dinheiro de comprar, eles iam pagar o trigo, mas além do dinheiro, tem coisas, querido, que não é o dinheiro que abre, é o simbolismo daquela atitude que abre. Eles já estavam levando uma oferta, por quê, pastor? De gratidão, como se já tivessem sido aceitos no Egito para comprar trigo e abastecer suas famílias. Nós vemos isso muito, está acontecendo demais, sabe, na Bíblia. Pastor, como é que nós podemos nos transformar numa pessoa grata? Quer ser uma pessoa grata? Mais grata ainda do que você é? Primeira coisa, comece por Deus. Onde é que começa a gratidão? Por Deus. Se você não consegue ser grato a Deus, que é o seu maior beneficiador, o maior abençoador, nós vamos ser gratos a quem? A primeira coisa que nós temos que fazer é começar por Deus. Pastor, como é que eu sou grato a Deus? Dizendo assim todo dia, obrigado Senhor, amém. Tem gente que acha que isso é gratidão. Tem gente que acha que falar uma oraçãozinha ou uma rezinha antes de dormir, está com o olho fechado, um olho ainda assim, ó. Aí deita na cama, ele sabe, não, ele vai ir até orar sentado. Senhor, quero te agradecer. É diferente. Ah, não, eu já estou cansado, vou orando aqui. Senhor, em nome de Jesus. Não dá 30 segundos, já está dormindo. A pessoa passou o dia todo trabalhando, se esforçando, cansando. O cansaço, sua energia ele deu para tudo. Ele deu para a empresa, ele deu para os amigos, ele deu para a sua diversão, para o futebol. Ele dá a sua energia para tudo. Mas para Deus ele dá o último. Ele dá o último suspiro, o último segundo do seu dia, para que a consciência não fique pesada. Quer ser grato a Deus? Comece todas as manhãs agradecendo ao Senhor pelo dia que Ele te deu. Começar todas as manhãs, não é no final do dia. O grato fala, é a primeira pessoa que você tem que falar no dia é o Senhor. O primeiro som que toca no celular, que toca na televisão, que não tem que ser jornal, tem que ser adoração. Tem que ser louvor. Eu não posso pegar uma rede social, eu não posso abrir um Instagram antes de abrir a música e adorar o Senhor, antes de abrir o aplicativo da Bíblia e ver as notícias primeiro que vem do céu e não as que estão acontecendo na terra. Porque aqui na terra, para dar ibope, vai aparecer quantos? Olha, fulano matou tanto, a bomba explodiu em tal lugar, guerra em tal lugar, isso aconteceu, corrupto ali, o futebol, o placar é aqui. Todas essas notícias nós temos ansiedade para termos, sabe, na nossa mente, mas nós não nos preocupamos em saber das notícias do céu. Ficamos ansiosos porque hoje, pastor? Porque a gente se enche da terra e está vazio do céu. Aí vem a ansiedade. Vem a ansiedade. Começando com um amigo meu essa semana, ele falando que estava passando por uns momentos difíceis, e eu falei, sabe o que está precisando para você, meu amigo? Ele, dinheiro. Ele falou, não. O que está prezando para você, você já tem muito dinheiro. O que está prezando para você é propósito. Propósito. Sabe o que acaba com ansiedade e depressão? Propósito. Propósito. Quando você está dentro do propósito, quando você está caminhando para o seu propósito, você não entra em ansiedade. Você não entra em depressão. Não entra. Então, primeiro você tem que orar todos os dias pela manhã. Outra coisa, tudo que você fazer, faça em nome de Jesus. Faça em nome de quem? De Jesus. Colossenses 3,17. Palavra ou ação você tem que fazer em nome do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Tudo que você faz, tudo, pastor, dirigir é para a honra do Senhor, tratar bem as pessoas é para a honra do Senhor, trabalhar e ganhar dinheiro é para a honra e glória do Senhor, comprar comida para levar para casa é para a honra e glória do Senhor, jogar o meu futebol é para a honra e glória do Senhor, tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor. Isso é grato, porque nós reconhecemos que sem Ele a gente nem estaria vivo.
Outra coisa para você fazer para honrar e agradecer o Senhor: não se orgulhe das bênçãos recebidas. Não fique se achando. Olha para o irmão que está do seu lado, ó. Menos. Fala assim, ó. Baixa a bola. Aí você vai dizer assim para ele: na sua vida é Deus agindo, não é você não. Amém, queridos? Na nossa vida é o Senhor que está fazendo, não somos nós não. É Deus que está nos abençoando, nós não vamos ficar orgulhosos. Quarta coisa para a gente agradecer ao Senhor: quando você estiver triste por algum problema, você vai orar declarando: eu confio no Senhor, Ele é minha força e a minha fortaleza, Ele é meu resgatador que vai me tirar dessa situação complicada. Amém? Isso é ser grato ao Senhor. Quinta coisa para ser grato ao Senhor na prática, e não só de teoria: orar e ler a Bíblia todos os dias da sua vida. Pastor, parece tão banal falar isso dentro de uma igreja como vocês, que a gente fala todo dia, mas sinceramente é a coisa mais importante que você pode fazer para Deus e por você. Orar e ler a Bíblia. Mas não é orar a oração que eu falei do travesseiro, não. E nem a leitura de um versículo. Tem crente que diz assim, ó: eu vou ler um versículo, e nem sentou para ler. Apareceu no Instagram um versículo, ele leu um versículo. Aí quando o pastor, o líder, pergunta: está lendo a Bíblia? Tô. Ele está mentindo? Não, ele leu um versículo todo dia no Instagram. Funciona? Claro que não. Não funciona para nada. Não funciona. Isso é a mesma coisa de você querer estar saudável e comer, sabe, só um biscoitinho, uma lasquinha de um biscoito, e botar na boca. Eu não estou forte, estou nutrido fisicamente. Não está. E nem nutrido espiritualmente. Outra coisa e última para você agradecer ao Senhor: nunca faça uma refeição sem dar graças a Deus por ela. Você já faz isso? Né? Tem até esses memes da internet: a amiga foi convidada para comer na casa da outra, e aí a mãe já botou a comida, os pratos, a talher, já foi colocando, e aí pegou, já cortou a carne, botou na boca, e a outra: pai, eu quero... Voltou a comida, né? Quantas vezes nós não temos feito isso? Deixa eu voltar. Quantas vezes nós não temos feito isso? A gente esquece de agradecer, esquece de orar até pela comida, pela roupa que nós vestimos. Eu acho que lá na Autoestima História tem que lá ter um lugarzinho da oração. Comprou, orou. Agradeça, meu irmão. Comprou, orou, né? É assim que funciona. Nos supermercados tinha que ter isso também. Comprou, orou. Agradeça, porque é Deus que está nos vestindo, é Deus que está nos alimentando, é Deus que está nos dando casa para morar, é Deus que está nos dando teto para a nossa cabeça, é Deus que está nos dando saúde. Glória a Deus por isso. Ore quando você passar na frente do hospital: Senhor, eu quero abençoar quem está aí dentro e te agradecer por não estar aí dentro. É isso que nós temos que orar todos os dias. Sim ou não, gente? Ser grato a Deus. Você acha que ser grato é importante? É importante ou não é? É. E eu queria que você ficasse de pé para nós orarmos.